Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do TID. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos começando a edição dessa terça-feira, 11 de março de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, a gente continua de olho nesse alerta do INMET falando de chuvas intensas ainda no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, aqui em São Paulo, sul de Minas Gerais e também no centro-norte do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar mais essas informações. E no dinheiro, todas as atenções estão voltadas para o relatório de oferta e demanda do USDA, que é o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, que irá reportar esses novos números, né, suas projeções, a partir da 1h da tarde, horário de Brasília. Daqui a pouquinho, o Vlamir Brandalize estará conosco para trazer essas informações, mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, já quero chamar aqui a nossa bandeira, a nossa linda bandeira que representa todos os produtores rurais do Brasil, com essa mensagem que nós aqui da equipe do Tempo e Dinheiro acreditamos que é: o Brasil vencerá com a força do agronegócio, com a força do produtor rural aí, de vocês que estão nos acompanhando nesse instante. Então vamos começar a edição de hoje, gente? Vamos lá, vinheta no ar. E nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição dessa terça-feira. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, tá para onde hoje? Estamos aqui em Marília nesse momento. Marília, São Paulo. Olha o tempo aí, ó. Choveu por aqui, o pessoal tava com um tempo seco. Deu uma chuva, a temperatura tá amena, tá boa a temperatura agora. Estamos indo a caminho de Araçatuba. Já vamos chegar. Mercadão de Chicago aí levemente positivo hoje aí, na expectativa do USA que sai daqui a pouco. O dólar segue firme, mercado brasileiro está pagando aí nos portos 50 centavos, a R$1 melhor que ontem, mas todo mundo esperando aí à tarde aí como é que vem o USA. Já vamos comentar a situação do nosso mercado. Vi muita lavoura boa aqui no estado de São Paulo, tem muita soja aí que vai colher mais de 100 sacos, que nem o vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco aí. É uma terça-feira para o mercado do boi gordo, com negociações mistas, buscando uma direção lá na B3, depois dos ajustes positivos na sessão de ontem. Mas hoje o mercado segue com negociações mistas. Mercado físico pressionado pela entrada ainda de fêmeas nos ganchos nas principais praças pecuárias. 6 entre 32 praças pesquisadas pelo Scott apresentaram queda, apenas uma teve ajuste positivo. Daqui a pouco mais detalhes sobre o mercado do boi gordo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com essas informações então, mas enquanto isso eu tenho um convite especial para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela já aí para vocês, é só você enviar uma mensagem para esse número 19 99813 2915. Envie uma mensagem e aí você vai entrar no nosso clube do TID e lá você terá acesso a informações exclusivas. São análises de mercado, os valores atualizados dos prêmios também, nós temos cotações em tempo real, informações sobre o clima, enfim, muito conteúdo para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil e, claro, consiga ali tomar a melhor decisão dentro da sua propriedade rural. Então, repetindo aí para você, o número é 19
998132915. Lembrando que são 7 dias grátis, então você pode fazer essa degustação aí no Clube do TID e também ter acesso às informações exclusivas do tempoedinheirooficial.com.br, tá? Então participe conosco. Bom, e agora sim a gente vai falar de clima. Já temos o nosso primeiro destaque da edição de hoje. A gente tem aqui, ó, a revista Exame falando: vai chover hoje em São Paulo. Esse é o alerta de chuvas, né? Inclusive chuva forte atingindo várias regiões do Brasil e ali também destaque para a região sudeste. Mas claro que eu quero confirmar essa informação com o Sérgio Braga, que está lá em São Paulo, vai trazer essas informações para a gente. Então, Sérgio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo à edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. Muito boa tarde, Fernanda Custódio, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Ontem, no finalzinho da tarde, chuviscou um pouquinho aqui na capital paulista, não veio aquela chuva forte, amenizou bem as temperaturas, assim durante a madrugada, mas o dia amanheceu com calor aqui na capital. Nesse momento, 29 graus, céu parcialmente encoberto, não há pelo menos indicação de que a chuva chegue logo nesse início de tarde. Pode chover? Pode. São Paulo tem uma extensão muito grande na capital paulista e região metropolitana tem apresentado também variações climáticas. Aí sobe um pouquinho mais a temperatura numa região, um pouquinho mais amena noutra, chove em alguns pontos, outros não. Vamos ver até o final da tarde como é que se comporta a previsão do tempo e a possível queda nas temperaturas e chuva aqui na capital paulista. Vamos falar um pouquinho sobre mercado financeiro, começando pelas cotações do mercado de commodities agrícolas, Chicago e Nova York. Está aí a soja, nesse momento, à espera do relatório do USDA, daqui a pouquinho, às 13 horas, horário de Brasília. $10,16, sobe 0,30%. Milho negociado em Chicago com alta de 1,04% a 475,12, ou $4,76,10 agora, mas no lado positivo. Trigo, a queda de 0,46%, Chicago a $5,59,40. Em Nova York, o café arábica sobe 0,65%, 386,48, $3,86,45 agora por onça Troy, alta de 0,64%. Açúcar, 18,62, recua 1,22%. Algodão estável a 66,02, a $66,93 o barril do petróleo WTI em Nova York, sobe 1,36%. Ouro a $2.924,21 por onça Troy, equivalente a 32 gramas, alta de 0,86%. No mercado cambial, ontem o dólar deu uma disparada no final das negociações, subiu mais de 1%, hoje recua. Mesmo assim, mantém-se acima dos R$ 5,83, R$ 5,83,10, tem uma queda de 0,42%. Índice Bovespa, ações negociadas na B3, queda de 1% nesse momento, aos 123.269 pontos. Portanto, dólar cai, índice Bovespa também recua nas negociações. Vamos dar uma olhadinha na soja mais uma vez. Em tempo real, $10,15,62, vencimento mais curto, portanto, segue com alta de 0,26% maio. E o café? Mais uma vez, café em Nova York, 0,67 de alta a 386,60. Aproveitamos também, Gleidson, vamos ao mercado do boi gordo, começando pela B3. Negociações mistas agora. Março a R$ 306,20 por arroba, recua 0,41%. Abril, 304,30, estável. Maio, 304,80, 0,26% de queda. Arroba negociada pelo indicador ontem fechou 311,45, uma queda de 0,06% aqui em São Paulo pelo indicador CPE-Exalc. Bom, quanto ao mercado físico, vamos lá. 4 praças aí estão, 305,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, região sul de Goiás, R$ 278,00 à vista, 280,50 no prazo. Dourados, a prazo, 285,50, a mesma cotação de Campo Grande, 285,50 por arroba a prazo, boi comum já descontado. Daqui a pouco mais informações sobre o mercado de pecuária e mais informações nessa edição do Tempo e Dinheiro. Está só começando, Fernanda.
Isso mesmo, Sérgio Braga. E só para complementar as informações de clima, aqui no interior, como a gente costuma falar, choveu, viu? Na minha cidade choveu ontem à noite. Aqui por enquanto ainda o céu parcialmente encoberto, né? Mas a chuva que vem, que tem previsão pelo menos, não se confirmou por enquanto. A gente vai ficar de olho. Daqui a pouquinho a gente volta com o Sérgio Braga, mas agora nós vamos às informações do nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Batata CPEA. Ainda deve haver muita oferta no mês de março. Trigo. Preços sobem por mais uma semana. Importações seguem firmes. Açúcar CPEA. Média do cristal oscila com força no spot paulista. Etanol. Indicadores têm leve queda em São Paulo. Melancia CPEA. Oferta restrita eleva cotações. Bom, e aqui no Tempo e Dinheiro nós também estamos de olho nas informações da política e economia aqui no Brasil e também no mundo todo. Vamos acompanhar. Da Folha de São Paulo, STF condena mais de 63 réus pelo 8 de janeiro. Total de sentenciados passa de 480. Do Estadão, cerca de 50 bilhões de reais de recursos subsidiados do Plano Safra estão represados, estimam bancos. Da Folha de São Paulo, Trump eliminará políticas climáticas quase religiosas e míopes de Biden, diz secretário de Energia dos Estados Unidos. Da Revista Oeste, STF, Moraes suspende reintegração de posse de fazenda invadida pelo MST. Poder 360. O engana-trouxa de Lula no preço dos alimentos. Opinião de Chico Graziano. Do Estadão, governo inflacionário acena com mais irresponsabilidade em prol da reeleição em 2026. O Globo, Ucrânia lança maior ataque de drones contra Moscou horas antes da reunião com os Estados Unidos sobre possível cessar-fogo. Da Investing, bolsas americanas caem forte com Trump em recessão. O Globo, para a ala do PT, movimento contra Edinho mira controle de cofre do partido. E da Folha de São Paulo, Conab planeja mudar regras para aquisição de grãos e formar estoques públicos para conter inflação. Parece que estão querendo mudar a lei de oferta e demanda e ainda colocar o bode na sala. Agora nós temos a participação do João Batista Olive com seu editorial. Então, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, hoje, mais uma vez, o PT tenta inventar uma roda quadrada, né? E põe na mídia um assunto que ninguém perguntou, que ninguém pensou, tentando criar um fato. O que é o fato? Essa notícia que você já abordou aí, onde o PT diz que vai reservar um dinheiro que não é dele, que é do povo, da sociedade, para fazer estoques de alimentos. Você tem que fazer estoques de alimentos quando há uma oferta maior de alimentos, e não como agora, onde os preços estão lá em cima. Então, que estoque é esse com preços lá em cima? Mas já que eles não entendem, amigos do Tempo e Dinheiro e Fernanda, vou tentar desenhar, como se diz, né? Então, eu vou me valer aqui desse velho cinzeiro que nós temos aqui no sítio, para mostrar que ela é a tal uma figuração da balança de oferta e demanda. Quando você tem muita oferta, pouca demanda, os preços caem. Quando é o inverso, quando tem muita demanda e a oferta está estabilizada, como é o caso agora, os preços sobem. Mas eles não querem entender isso, na verdade, eles querem revogar a lei imutável da oferta e demanda como se isso fosse possível. Mas, na verdade, o que eles estão tentando, né, claro, como se diz aqui no Mato Dentro, é colocar o bode na sala, para depois dizer que, não, eles se preocuparam. Tal. Que isso? Eles estão tentando usar o dinheiro do povo, como eu disse, para fazer compras de alimentos no momento que os preços estão lá em cima. Isso não se faz. No caso do arroz, por exemplo, os preços estão caindo, eles vão comprar para segurar o preço. Ninguém está pedindo isso, o excesso será exportado.
deixa o preço diminuir para que aí sim as pessoas de menor renda poderão comer à vontade. Mas não, eles querem intervir no mercado. Na verdade, eles só vão estragar o que pode ser ajustado, recuperado. Quanto menos governo, melhor. Quanto menos PT, melhor. Veja se aprendem. Lei da oferta e demanda, imutável. Agora, claro, a gente sabe que embaixo desse caroço tem angu, Fernanda. E vamos em frente. Tempo e dinheiro na defesa do agro. É isso mesmo, e a gente vai ficar de olho também nessas informações, viu, João Batista Olive? Inclusive, João estava na estrada, daqui a pouquinho, se tudo der certo, estará conosco também na edição dessa terça-feira. Bom, mas aqui é tempo e dinheiro, e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Primeiro destaque do tempo, nós já temos aí uma informação da Metsul falando que primeiro frio do outono tem 3 graus Celsius no Uruguai e 7 graus Celsius no Rio Grande do Sul. A massa de ar frio que a gente está acompanhando derrubou a temperatura e trouxe então a primeira madrugada fria do mês de março, depois de 2 semanas dessa onda de calor que a gente acompanhou e também noticiou aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, além disso, nós temos informações aqui do INMET com essas chuvas previstas para essa semana. A gente já tem falado sobre isso, mas olhando o mapa agora, o que a gente consegue perceber ali, principalmente nas áreas norte, centro-oeste e também no norte da região nordeste, os acumulados podem ultrapassar 80 milímetros de chuvas, todos esses indicativos em tons mais avermelhados, isso durante essa semana, assim como em algumas localidades ali do estado do Paraná também e o leste da região sudeste. Enquanto isso, o que a gente vai acompanhar? No interior da Bahia, centro-norte de Minas Gerais, oeste de São Paulo, oeste de Mato Grosso do Sul e também lá no Rio Grande do Sul, a tendência é de ocorrência de chuvas com acumulados abaixo de 20 milímetros, e aí a gente consegue ter essa percepção por esse tom azulado que a gente acompanha no mapa também, aí para a gente ficar de olho. Além disso, nós temos as informações do INMET com esse alerta, pelo menos para essa terça-feira. A gente já olha no mapa, então, tanto esse alerta amarelo quanto o laranja é esse indicativo, então são indicativos de chuvas intensas. Então, reforçando o que nós falamos no início da edição de hoje, né, no início do programa, temos chuvas ainda em Santa Catarina, no Paraná, aqui em São Paulo, ali ainda sul de Minas, o estado do Rio de Janeiro, região centro-oeste ali, ó, e um destaque que a gente também tem falado aqui, muita chuva no estado do Maranhão, né? Então, ali também no mapa, região centro-norte do Brasil segue realmente com esse volume maior de chuvas acumuladas. E agora, nós temos a participação de vocês também, inclusive com informações lá do Paraguai, porque choveu. A gente tem a primeira imagem aí para colocar na tela para vocês do pluviômetro lá no Paraguai, do Michael Tom Harlem, lá de Colônia Laura, trazendo essa informação, aí a chuva também lá no Paraguai, e ele ainda compartilhou mais 2 imagens de granizo também. A gente tem falado sobre a situação no Paraguai, condições das lavouras de soja, de milho, por conta desse tempo, né, seco também, e aí agora nós temos essa chuva também lá na região. Além disso, choveu forte também lá em Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul. A gente tem um primeiro vídeo para mostrar e compartilhar aqui com vocês. Fala agora, touro! Fala agora, touro! Ainda bem que vai estar aqui, né? Aqui não tem perigo, não. E além dessa chuva forte, nós também temos o registro de queda de granizo lá em Chapadão do Sul. Vamos acompanhar agora. Eu vou sair lá que jeito.
Olha aqui, Márcio. Gelinho bom! Bem impressionante essa imagem também, né? Além disso, nós temos o seu Roberto Leitão, lá de São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul, mostrando, olhem que linda essa imagem, daquelas que a gente costuma falar aqui no Tempo e Dinheiro, que é capa de revista, é o amanhecer também lá em São Vicente do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Temos as participações de vocês, mas lembrando que vocês também podem participar aqui conosco, enviar o vídeo aí da sua região e mostrar pra gente, para todo o Brasil, todo o agro, como é que está a realidade aí dentro da sua propriedade rural. Bom, e agora a gente vai mostrar essas chuvas em tempo real pelo Brasil, com as informações ali das imagens de satélite, na verdade, já na tela aí para vocês. A gente tem acompanhado, então, chuvas ainda no Paraná, conforme a gente estava destacando no início da edição. Chuvas ainda no centro-norte do Brasil, destaque ali nesse instante para o estado de Mato Grosso e, além disso, olhem o estado do Maranhão com esse maior volume de chuvas acumulado também nesse instante, tá? Mas nós vamos saber agora como é que vai ficar essa chuva nos próximos dias, então vamos acompanhar. Chuvas previstas do dia 12 ao dia 18 de março na tela. No dia 12, chuvas ainda, principalmente no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná, com esse maior volume de chuva acumulado também. Em contrapartida, a gente ainda acompanha tempo firme, sem chuvas, na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Muita chuva ainda no centro-norte do Brasil, destaque ali para o estado de Mato Grosso, e a partir do dia 15 essa chuva reduz lá na região sul do Brasil e também no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, teremos chuvas ali na divisa entre São Paulo e sul de Minas Gerais, algumas localidades também do estado do Espírito Santo, mas o grande destaque, esse maior volume de chuvas ainda na região centro-norte do Brasil. Outro destaque também é o estado do Maranhão para a gente acompanhar. Bom, além disso, Pedro Braga está aqui contando para a gente que também choveu granizo na região de Itapeva, lá em Minas Gerais. Então, eu estou contando com a participação de vocês aqui também. Bom, e agora sim, a gente tem participação do Ronaldo Coutinho, lá da Climaterra, para mostrar um pouco mais e detalhar essas informações. Então, vamos acompanhar. Estamos aqui, ó. A chuva está começando a aparecer aqui no sul. Não tanto o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, infelizmente, é uma grande área aqui. De hoje até sábado, praticamente nada de chuva. Melhora um pouquinho aqui no extremo sul e nas áreas próximas a Santa Catarina. No nosso estado tem condição de chuva, também no Paraná. Aqui no litoral, apesar de não estar indicando, é bom o pessoal ficar atento, pode ter chuva forte entre quarta, tarde, noite e quinta, que traga algum transtorno entre a região da Grande Florianópolis até a Serra do Mar e litoral do Paraná. Ficar bem atento entre quarta e quinta. Aqui na região do Paraná também, uma condição de tempo assim com instabilidade, chuva espalha um pouquinho mais no Mato Grosso, bom para safrinha, começa a melhorar em São Paulo, está começando a melhorar no sul e oeste de Minas, no Rio, aos pouquinhos. Começa também a melhorar aqui no Mato Grosso, no Goiás, Mato Grosso também, Tocantins. Está o quê? Está começando a fazer isso aqui, ó. A chuva está começando a vir para cá. Por último, a região aqui de Irecê. No norte do Brasil, boa chuva também. É o que vai acontecer aqui, ó. Do dia 11 ao dia 25, tu vê que boa chuva em todo o norte do Brasil, desde aqui, ó, do Elefantinho, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, toda essa região. A chuva melhora bastante aqui no centro-oeste, olha como vai aqui vindo nesse sentido, ó. Já aparece chuva aqui no oeste da Bahia, aparece em boa parte de Minas, Espírito Santo, Rio. Então, melhora no setor do café aqui de São Paulo, Minas, Triângulo Mineiro, café também aqui na área do Espírito Santo e alguma coisinha aqui no sudoeste da Bahia. Até na região de Irecê. Aqui também começa a melhorar entre esse fim de semana e semana que vem. Principalmente entre 15 e 20, é onde concentra uma boa parte da chuva. Não é muito, mas vai ficar um pouquinho abaixo do normal. E aqui nessa parte da Bahia também melhora no Piauí e nessa parte aqui do Pernambuco. E principalmente aqui no sudeste e centro-oeste, Paraná, Santa Catarina também. E aqui o Rio Grande do Sul continua devendo a chuva, Paraguai e também Argentina. Nas anomalias nós temos o quê? Ó?
mais abaixo do normal aqui na região do Pará, Amazonas, mas vai chover, porque chove bastante nessa época, só diminui a intensidade. Começa a melhorar aqui na parte de São Paulo, Rio e sul de Minas Gerais, nessa parte aqui do sul e Mato Grosso do Sul, ruim no Rio Grande do Sul, bom aqui nessa parte do Nordeste e aqui na Bahia ainda continua abaixo do normal, Maranhão, Piauí. Quando chega aqui, ó, do dia 18 a 25, diminui a anomalia negativa aqui no Amazonas e Pará, normal quase aqui no Roraima, um pouquinho acima no Amapá, oeste do Amazonas, dá uma melhorada aqui no Mato Grosso, sul do Tocantins, Goiás, Bahia, sul do Piauí, Minas, Rio, Espírito Santo e Rio de Janeiro, dá uma boa melhorada nessa região aqui, ó. Aqui ainda fica um pouquinho abaixo do normal, na região de Irecê, dentro do normal, um pouquinho abaixo, e aqui na parte do sul dá uma diminuída. Aqui provavelmente vai estar associado à entrada de ar frio. E, novamente, né, a tensão aqui entre Floripa e o litoral do Paraná, de quarta para quinta. Na temperatura, vai continuar abaixo do normal toda semana, vamos ter madrugadas frias, talvez até uma geadinha leve aqui na região de São Joaquim, Topo da Serra, no sábado, com 2 a 5 graus, que não afeta a agricultura, é até bom para a maçã em termos de coloração para a variedade Fuji, que é importante, o frio também. Vai fazer frio também no Rio Grande do Sul, Paraná, dentro assim um frio um pouquinho mais forte para mês de março. Cai a temperatura em São Paulo, cai no Mato Grosso do Sul, o calor vai cedendo o lugar, um clima um pouco mais civilizado ali de quarta, quinta-feira para frente. Na semana que vem também está indicando chuva boa aqui no sul e temperaturas mais amenas também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Boas essas informações também, gente. E aí, só alguns destaques, né? Ronaldo Coutinho falando de possibilidade de geada leve lá na região de São Joaquim, Santa Catarina. As chuvas devem diminuir no centro-norte do Brasil. E ali na semana, entre o dia 18 a 25 de março, nós teremos chuvas ali em Minas Gerais, onde nós estamos acompanhando nesse momento um tempo mais firme também, principalmente ali na divisa Minas e Bahia, para a gente ficar de olho aí também. Bom, mas a gente precisa lembrar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Agora sim, temos a participação de vocês, ó, o Delmar, dizendo boa tarde. Por enquanto, nada de chuva aqui em Porto União, em Santa Catarina. Já o Josino está falando boa tarde, amigos do agro. Na nossa região está faltando chuva para a safrinha de milho e sorgo, que estão sofrendo bastante também. Lembrando que ele está lá na região de Cristalina, lá no Goiás, que é uma região super importante na produção de grãos também. Temos o Clélio para falar boa tarde a todos, tempo bem preparado para chuva lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. O José Ruiz atualizando a gente lá direto da região de Nova Ibiratã, em Mato Grosso, dizendo sol forte, mas com bastante umidade no solo. O Aparecido está pedindo, ó, qual a previsão de chuva para São João da Aliança, Goiás, no mês de março. Temos o Elisandro falando chuva fraca em Medianeira e a Fabiana, que também está sempre conosco aqui, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, nesse momento 25 graus ensolarado, e ela falando, ó, vamos dar muitos likes, porque é o melhor programa do agro. Vamos em frente. Muito obrigada, viu, Fabiana? E o Erni falando, boa tarde, Nova Petrópolis, tempo nublado aí pra gente ficar de olho. Lembrando que vocês podem participar aqui conosco através da transmissão do YouTube também. Eu fico de olho aqui, claro, nos comentários de vocês. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja e participação do Vlamir Brandalize. 16º Sim Café Cocapec, o tradicional evento da cafeicultura da Alta Mogiana, trazendo inovação, informação e oportunidades de negócio, de 11 a 13 de março no Vila Eventos em Franca. Realização Cocapec, juntos pela cafeicultura. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator.
Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com a edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, 11 de março de 2025. E antes de chamar Vlamir Brandalize, temos João Batista Olive, que colocou o pé na estrada e vai contar pra gente onde que ele está. João, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Fernanda. Muito boa tarde a todos, amigos do Tempo e Dinheiro. Eu estou na capital brasileira do agronegócio, a grande cidade de Ribeirão Preto. Estou aqui no Sindicato Rural de Ribeirão Preto, tão importante quanto a própria cidade, a região do agronegócio. Esse é o sindicato que eu considero o mais fundamental do agronegócio brasileiro, o Sindicato Rural de Ribeirão Preto. É muito importante, vamos falar sobre ele. Estou aqui de passagem em Ribeirão Preto, nós vamos falar sobre isso, porque eu estou a caminho de Franca, onde amanhã, lá na Cocapec, lá no Sim Café, eu vou fazer uma palestra sobre preços, sobre opções, sobre travas de preços a futuro, sempre é bom lembrar sobre isso. E claro, né, eu vou dar um abraço em todos os meus amigos cafeicultores, é uma oportunidade muito rica, né? Ô, Fernanda, você sabe que a coisa mais importante no mundo é ter dinheiro. Esse dinheiro é coisa, né, passageira. O importante é ter amizade, ter amigos, né? E a gente se abraçar é uma coisa muito importante para mim. E eu vou ter amanhã esse prazer de conversar com as pessoas, com os cafeicultores da Alto Mogiana, lá no Sim Café, onde minha palestra está marcada para 5 horas, e eu vou rever os meus amigos. Agora, hoje, e daqui a pouco também eu vou falar com o meu grande amigo Vlamir Brandalize, que nesse instante ele está computando os valores do relatório do SJ, não é isso, Fernando? Daqui a pouquinho não, né? O mercado já está divulgando essas primeiras informações e a gente estava acompanhando, na verdade, desde ontem, mercado trabalhando mais na defensiva, esperando essas novas informações realmente para ter um direcionamento. Então, daqui a pouquinho o Vlamir Brandalize vai participar conosco, só para a gente reforçar para quem está nos acompanhando nesse instante. Soja está trabalhando com leves altas, bem próximas da estabilidade. No milho, o cenário é o mesmo. E no trigo, o mercado está caindo entre 3 e 4 pontos, mas um movimento natural, depois do que a gente acompanhou ontem, que o mercado subiu, né, João? Então, daqui a pouquinho a gente tem Vlamir Brandalize para trazer essas primeiras informações. E tem muita coisa ainda que ele vai comentar aqui na edição de hoje. Posso passar, então, os valores que nós estamos mostrando na tela, Fernanda? Então, vocês estão vendo o vencimento maio de Chicago, 10,14, alta de 0,10%. O milho, alta de 0,62% a 4,73 por bushel. E o trigo está perdendo 1%, portanto, a 5,56 dólares o bushel. O café, alta de 2%, o café continua subindo, o café, 392 centes, ou 3 dólares e 92 a libra-peso do café, o contrato ser negociado em Nova York. Daqui a pouco a Fernanda vai passar para a gente como é que está a posição do Conilon. O açúcar perde 1,17 hoje, 18,63. O algodão, leve alta, 0,15% a 66,10 centes de dólar por libra-peso. E o petróleo se recupera 1%, 1,11 agora, a 66 dólares e 67. E o ouro continua em alta. Na madrugada, o ouro foi o destaque, subindo bem durante o pregão da madrugada. Nesse instante, o ouro está com alta de 0,82%, se aproximando de 3 mil pontos. Olha, 2.923
dólares por a onça Troy, é a posição do ouro. O importante aí, e aí o Vlamir que vai falar da soja, o importante é a gente falar do petróleo, porque ontem todo mundo estava assustado, meu Deus, o que vai acontecer? O Trump vai acabar com o mundo e tal. Não, nada como um dia depois do outro, o petróleo se recuperando e a soja agora começa a ganhar lentamente em valores mais altos, conforme os anúncios que nós teremos lá do SDA. Quem vai falar para a gente já é o Brandalize. Fernanda, você mostrou agora há pouco o meu editorial a respeito dessa tentativa, né, de criar um fato por parte do PT, pelo governo do Lula, que quer fazer uma compra de produtos para fazer uma reserva pela Conab, pagando mais caro. Fernanda, eu fico assim abismado com a tentativa do PT em criar um caso, né? No fundo, eles estão querendo ameaçar o agronegócio, viu, Fernando? É o desespero, né, João? A gente tem visto essas medidas aí que o governo tem feito sem cabimento, sem embasamento nenhum, realmente para tentar levantar a popularidade do Lula, que a cada pesquisa que a gente tem divulgado também aqui no Tempo e Dinheiro, o senhor tem compartilhado aqui com todos os produtores, a gente vê realmente uma despencada, mas o governo ainda segue tentando de alguma forma limpar a barra dele e tentar mudar alguma coisa nesse jogo. Nós estamos também acompanhando o Notícias Agrícolas. A Carla Mendes acaba de passar uma informação que o relatório do USDA está mantendo os números, tanto de soja e milho. Então, assim, não há muita alteração. Por isso que os números estão da soja crescendo levemente. O Gleito, você podia, por favor, de novo, colocar em tempo real como é que está a soja aí? 10,15. E o milho também, subindo bem mais do que a soja. Então, 10,16 dólares por bushel. O milho 4,73 e o trigo está em queda. Então, é muito importante, já, a gente chamar o Vlamir, porque ele está coligindo os últimos números, e saber quais as consequências disso para os brasileiros. Até então, nós estávamos entendendo, né, Fernanda? Sim. Que depois do relatório do Outlook, os americanos iriam plantar menos soja e mais milho. Agora, com esse relatório que está saindo agora, e o milho subindo bem, nós temos essa perspectiva realmente de ter menos milho e mais soja, embora os dois grãos estejam subindo lá em Chicago, Fernando. Isso. Ô, João, e só para complementar aqui as informações, a Carla já divulgou no Notícias Agrícolas, temos 2 números aqui. Os estoques finais de soja mantidos, então, em 10,3 milhões de tonelada e os de milho em 39,12 milhões também lá para os Estados Unidos. Daqui a pouquinho ela vai reportar mais essas informações e, claro, o Vlamir Brandalize vai trazer também essa análise para a gente. Ela falou sobre estoques que estão mantidos, ela está dizendo agora para a gente que a atenção está no esmagamento de soja. Sim. Lá nos Estados Unidos, também na Argentina. O mercado está se reposicionando, mas não podemos também esquecer do mercado financeiro. Ô Gleide, você podia colocar o dólar para a gente ver como é que está o dólar nesse instante em relação a ontem. Ele deu uma leve recuperada, o câmbio está agora está recuando 5,82, é o último valor em tempo real do dólar, do câmbio aqui no Brasil. Então, para comprar um dólar, R$ 5,82 mais 85, um recuo de 0,46%. Podemos ver as últimas posições da soja lá na CME, Gleidson, como é que nós estamos? Claro que tem um delay aí, né? Mas já está em alta todas as posições. O março, 10,02, portanto, recuperou os 10 dólares do março. O contrato mais negociado é o maio, a 10,17,5%, 3,5% de alta, mas lembrando, isso daí foi na entrada do relatório. Então, como tem um delay de 10 minutos, esse número já está ultrapassado. Julho 10,31, agosto 10,28. Estava assim há 10 minutos atrás. Posso ver a posição da BME, da B3, Gleidson? A soja melhorou também. Só que isso daí, o último contrato saiu 4 para 1. 12,56 o maio, último contrato, alta 0,36 a 22 dólares e 41 a saca. Temos novidade do Vlamir já, Gleidson? Então tá bom. Fernanda, a programação para hoje
você programou o que nós teremos pela frente? Bom, Depois João, do Wlamir. Wlamir Brandalize, então, para repercutir realmente os números do SJ, nós ainda vamos falar sobre o mercado do café. Tem uma entrevista super importante do Sérgio Braga com o seu Eduardo Carvalhais também, falando dessa questão de oferta e demanda, a gente vai acompanhar. E nós temos as informações da pecuária também, lá com o pessoal do CPEA, Thiago Bernardino vai participar conosco também, trazendo esse cenário e tudo que acontece no mercado da pecuária. Como a gente diz, né, Fernanda, aqui no Tempo e Dinheiro, é tudo em tempo real. Porque eu sempre repito isso, porque nós resolvemos fazer o programa no meio do dia, porque os preços mudam aqui no Brasil em relação ao dólar, em relação a Chicago e principalmente em relação aos prêmios. Principalmente mudam para o centro-oeste brasileiro. Então, assim, é muito importante ver aqueles preços da pedra se movimentando nesse instante. E quem traz para a gente todas essas considerações, informações em tempo real, é o escritório do Wlamir, a Brandalize Consulting, um dos mais tradicionais escritórios de consultoria de grãos do Brasil, e nós temos o privilégio de ter essa parceria com a Brandalize. Então, já, assim que a gente tiver a conexão com o Wlamir, a gente vai fazer uma atenção para o que ele está levantando e comparando dos números. Combinado, João. Desculpe interromper o senhor, mas enquanto a gente faz o contato com o Wlamir, vamos acompanhar um vídeo dele que ele fez ainda lá na Passarela da Soja, falando das culturas alternativas que também têm sido muito importantes lá na região para os produtores. Aí, na sequência, a gente volta com o Wlamir. Agora estou pegando aqui, ó, a Passarela da Soja, mas soja tá ali, ó. Tem muita soja, mas aqui é bonito, girassóis. Vamos ver as culturas alternativas que estão aparecendo aqui. Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Fundação Bahia. Agora nós vamos pegar aqui a parte de culturas alternativas aqui para o sul, para a região oeste da Bahia. Primeiramente, ó, girassóis, espetacular aí. Milho também é grande alternativa de área de safra. Olha, aqui já é um mix também que tem girassol, trigo morisco, né, cara? Crotalária, milheto, ó, olha a massa. Olha a massa! Aqui temos uma cultura também que não tem tradição por aqui, mas é do Rio Grande do Sul e alguma parte do Paraná, né? A canola, ó, o pessoal também que faz testes com isso. Aqui temos a Crotalária breviflora, olha que bom, que massa. Crotalária spectabilis. Outra Crotalária aqui, tradicional. As crotalárias aí, ó. Além de tudo, tem flor bonita. Não podia faltar, né, a braquiária. Olha aí, a massa da braquiária. E aqui temos um produtinho que agora vai emplacar aqui na Bahia, né? Porque agora está se instalando indústria de etanol aí, de sorgo. Sorgo vai ser uma cultura forte aqui no oeste baiano. Bom, informações importantes do Wlamir Brandalize, né, com as culturas alternativas lá também no oeste da Bahia. Wlamir vai estar conosco daqui a pouquinho, então. Enquanto isso, o Gleidson vai me dar um ok para eu chamá-lo, mas vamos só olhar mais alguns números aqui do SJ, porque aí o Wlamir já repercute também, João. Ó, estoques finais de milho foram reduzidos em 290,31 para 288,94 milhões, enquanto que os de soja baixaram de 124,34 para 121,41 milhões também de toneladas, segundo as primeiras informações aí compiladas também pelo Notícias Agrícolas, tá? Então essas são as informações que nós temos agora e daqui a pouco o Wlamir vai contar tudo isso pra gente. Ok. Posso chamar a vinheta? Então, peraí, João, vamos chamar a vinheta aqui para começar mesmo o nosso bloco aqui da soja. Então, a gente vai acompanhar agora as notícias da soja com Wlamir Brandalize e um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, você está onde nesse instante? João Batista Olívio, eu estou em Marília, São Paulo, João Batista, e chovendo por aqui. Olha que legal, então você está aí embaixo, na parte praticamente de baixo, quase que o sul de São Paulo. Eu estou aqui no centro-norte, eu estou na capital do agronegócio brasileiro. Eu estou em Ribeirão Preto, Dom Wlamir.
Tá com delay? Ah, Ribeirão. Agora há pouco eu desviei uma rodovia para Ribeirão aí. Vamos lá, João. Você está com delay, tem uma defasagem de tempo entre nós dois, né? A sua internet. É isso aí. Tá. Saiu o relatório, João Batista. Pois é, a Carla Mendes está lá, como sempre, no Notícias Agrícolas, antecipando tudo, né? Elétrica Carla Mendes, ela está dizendo que está mantido, vamos dizer assim, o relatório praticamente manteve as projeções, tanto de soja quanto de milho. O senhor confirma, Dom Vlamir Brandalize? Na realidade, a soja não é, né, João? A soja era notícia boa, né? Porque o uso aumentou, o consumo mundial de soja. Isso é bom. Ele começou a ver a Argentina, manteve a importação da China, mas no global ele aumentou em 3 milhões de toneladas, o que fez com que os estoques mundiais caíssem 3 milhões de toneladas também, João. Então isso é benéfico para o mercado, cria um suporte aí nas cotações. Eu acredito que isso é um fator positivo aí que tem pela frente. Ô Vlamir, a sua internet está muito fraca. Eu vou perguntar para o Gleidson se a gente desliga a conexão e tenta refazer, senão não adianta, a gente não vai conseguir ouvir. Você está trazendo boas análises, boas informações, mas a gente não entendeu patavina do que você disse. Então, deixa o Gleidson refazer a conexão, o senhor mexe aí nas suas traquitanas, não é? E, enquanto isso, eu vou tentar atualizar os preços. Em Gleidson, põe os preços em tempo real. Olha aí, a soja subindo. Olha, por isso que o Vlamir falou, temos boas notícias para a soja. 10,17. Isso é muito importante. Alta de 0,43% nesse instante, a soja subindo e o milho subindo também. Os dois grãos principais do planeta sobem paralelamente. Então, o milho agora 4,73,40 por bushel, mas está longe daquele 5,5 que a gente estava trabalhando, e a soja 10,17. Qual é a boa notícia da soja? Que ela está subindo, porque ela estava procurando perder os 10, é o vencimento maio. Então, essa é a boa notícia. Enquanto isso, o trigo continua no vermelho, a 5,56. O café continua em alta forte, vocês estão vendo, 2,42, $3,93 a libra. O açúcar perdendo 0,80, agora a 18,70 centes. Algodão 0,27% a 66,18. Petróleo continua em alta de quase 1% a 66,68. E o ouro 0,80% a 2.922 dólares por onça Troy. Gleidson, posso chamar de novo o Dom Vlamir ou esperamos um pouco? Vamos aguardar até ele se posicionar melhor. E eu vou chamar então a Fernanda, que certamente ela tem atualizações do relatório do SDA, que vai posicionar o plantio do Brasil, né? Acho que fundamentalmente é isso, né, Fernanda? Porque o pessoal está colhendo o milho e está indo para as revendas, fazer suas compras, os barters, as trocas. Atenção que nós temos o Dr. Barter, um dos nossos especialistas aqui do Tempo e Dinheiro, é o Dr. Barter, né? O Lima, Edemir Lima, que está dizendo, preste atenção, você que vai fazer a soja do ano que vem e tal, está na hora de fazer a troca, olha o quanto está valendo o seu milho, valorize a sua troca, faça o barter inteligente. Isso é o fundamental. Desculpe, mas você tem as atualizações, Fernando? É isso, João. Inclusive, doutor Edemir Lima, hoje não conseguiu participar conosco, mas prometeu que amanhã estará aqui, está à disposição para realmente trazer essas informações que são super importantes para que o produtor realmente consiga fazer essa trava e realmente participar, né, João, desses lucros, que é isso que vocês têm falado muito aqui, né? O senhor, o Vlamir e também o doutor Lima. Deixa eu ver se a gente consegue atualizar aqui essas informações a respeito do relatório do SDA. Por enquanto, vamos lá, a gente já tem as informações reforçando, então, no caso da soja, a gente falando dos Estados Unidos, safra 24-25, estoques finais de soja foram mantidos em 10,34 milhões de toneladas e os de milho em 39,12 milhões de toneladas, isso lá para os Estados Unidos. No mundo, a gente tem estoques finais de milho, viu, João, reduzidos em 290,31
para 288,94 milhões, enquanto a gente baixou os de soja de 124,34 para 121,41 milhões de toneladas também. Safra aqui na América do Sul, a gente está falando da safra de soja ainda estimada em 169 milhões de toneladas e no caso da Argentina, que o Wlamir até tinha chamado a atenção, estamos falando de 49 milhões de toneladas. São essas as primeiras informações aí também para o tanto soja quanto milho. Wlamir já vai trazer essas informações então. Então, Wlamir, tá tudo ok aí com a sua conexão? Diga aí. Fernanda, eu não consigo escutar, João, o que ela falou. Mas tá bom. Não, o importante, acho que a informação mais crucial para os brasileiros é a intenção de plantio americana. Então, eu queria que você repetisse. Tem uma boa notícia aí para os produtores de soja do Brasil? Não, a questão principal, o relatório de hoje, não é oferta e demanda. O relatório de plantio é só para frente, né? Ele já divulgou o Outlook no final de fevereiro. Mas hoje o que importa, João, é a questão do fator que o investidor, como se sabe aí, quando vai fazer opção, barter, call, put, ele quer saber de estoque final, de consumo, estoque final, estoque inicial. Isso que... E o USDA trouxe, no caso da soja, um aumento de consumo. O consumo cresceu 3 milhões de toneladas para 409,2 milhões. Era 406,2. O estoque com isso caiu, né, para 121,4, a 124,3. Ou seja, melhorou o ambiente da soja. Não mudou a Argentina, 49 milhões, nem Brasil, 169. Não mudou a importação da China, ficou em 109. Mas o relatório, para mim, para a soja, ele é positivo. Por que exatamente? Então, assim, qual é a sua definição? E o que isso impacta para nós aqui no Brasil? Olha, agora aparentemente vai começar a criar um freio de baixa, né? Limitar a baixa, né? Então o mercado vai tentar limitar as novas baixas. E isso traz um leve começo da busca de um mercado melhor à frente, João. É por aí que o mercado vai tentar se posicionar. Ele vai tentar melhorar um pouco os níveis nos próximos pregões, porque aparentemente ele já está muito barato, né? Como a demanda está crescente, se ele continuar muito barato, a demanda vai crescer mais, né, João? É isso que vem pela frente. Então tá, duas perguntas em uma. Porque nós tínhamos, antes da guerra comercial do Trump com a China, etc., e as suas consequências, uma expectativa de melhoria geral nos preços através dos ciclos. Ciclos de baixa, ciclos de alta. E nós estávamos anunciando, informando que nós estaríamos começando um ciclo de alta nos preços a partir de maio, junho. Isso está mantido? Você vê essa mesma perspectiva? Continua sendo isso, João, continua. Talvez até antecipe esse ciclo de alta aí, dependendo de como andar aí a questão de Trump, guerra da Ucrânia, plantio americano. É possível que até antecipe um pouco esse ciclo de alta dos mercados. Que ele manteve, João, os quadros, os principais grãos com demanda maior que a produção. Mesmo que o trigo está trabalhando em baixa aí hoje, ele veio com a produção menor que o consumo, o milho continua com a produção muito menor que o consumo, e a soja ajustou, né? A soja antes estava sobrando em relação à produção, nessa safra, mais de 14 milhões de toneladas. E agora, praticamente, deu 10 e pouco, 11 milhões. Já reduziu a diferença entre a produção e o consumo. Então, isso é benéfico para o mercado da soja. E ele pode, acredito que vai se consumir mais, né? Porque a soja está barata, né, João? Tá. Daqui a pouco a gente fala dos preços aqui no Brasil, suas influências através de prêmios. Mas olhando Chicago, você continua agora, voltou a olhar a soja para Chicago a $11 o bushel, pelo menos, Wlamir? Não, 11 é longe ainda, né, João? Nós estamos no 10 e pouquinho. O mercado vai engatinhar, João. Ele vai ser um mercado que vai engatinhar ainda. Então ele vai crescer, mas ele vai crescer mais lentamente, né? Você quer que ele cresça em disparada, mas não é a corrida do cavalo. É um mercado que está sobrando soja ainda. Então, o que é uma boa notícia é que esse mercado, aparentemente, ele está parando de cair. E ele está mostrando uma pequena
virada para o lado positivo. Mais ou menos por aí que a gente está vendo esse mercado da soja. Tá. O Gleison está mostrando os preços. Agosto está 10,31, é isso, Gleison? Agosto 10,28. O julho está 10,31. Começa realmente puxar os 10,5, né, Vlamir? Agora nós estamos na janela 10 a 10,5, 10 de suporte, 10,5 resistência, mas nos próximos pregões ele vai tentar se aproximar do 10,5. E não é de duvidar aí que talvez até o fim do mês de março, abril, ele possa quebrar novamente os 10,5 nos próximos dias ou semanas. Tá. Daqui a pouco e a gente daí fala sim de prêmios, buscar, mas antes... buscar o 11 lá para maio. Tá. Vamos passar a régua no relatório, em termos de soja. Então, reduziu os estoques e aumentou a demanda. Essa é a leitura, Vlamir, em termos de soja? O resumo está comendo mais e vai sobrar um pouco menos do que estava esperado. Esse é o resumo da soja. Tá. Porque está barato. Tá. Consequências para o Brasil, perspectiva de Brasil, prêmios nos portos hoje. Fala, Vlamir. Olha, João, os prêmios dos portos, já até passei para o clube, eles não mudaram muito hoje em relação a ontem, porque o mercado está cauteloso, né? O produtor está chegando para negociar, está saindo negócio, ontem saiu, hoje saiu de novo, as cotações melhoraram, média 50 centavos, algumas regiões R$1, provavelmente agora à tarde ainda melhora novamente mais um pouquinho, e o produtor está aproveitando aí para não deixar para vender na boca das dívidas, né? Tem muita gente que tem dívida agora em abril, e o produtor teme, né, que em abril esteja muita oferta e automaticamente limite as cotações ou até haja uma retração no valor em reais, né? Não quer dizer com Chicago, mas no mercado interno daí, né, Ju? Em termos de relação de troca, o pessoal já está trocando para fazer seus investimentos na soja para o próximo plantio. Como é que você está vendo essa relação nesse instante? Olha, a relação de troca está boa para o produtor. Temos que alertar que existe risco de aumentar custos de produção em dólares aí de muitos insumos. E eu estou vendo os produtores estão se antecipando, não estão deixando para a última hora. Isso é bom, porque o produtor vai trabalhar garantido, né? Lá na Bahia, no sábado, eu conversei com alguns produtores e conversei com produtores importantes, João. Um produtor que planta 130 mil hectares e que já comprou todos os insumos para a nova safra. Então, esse é o alerta. Se esse pessoal que planta... Eu conversei com 3 produtores, e 3 produtores dá quase 250 mil hectares. E esses 3 produtores já compraram tudo ou quase tudo que vão usar da nova safra 25, 26. Isso é um sinal de alerta. Esse pessoal é muito preparado. Esse pessoal faz futuro, faz call, faz put, faz operação de dólar futuro. Eles fazem tudo o que é possível nos mercados para se proteger de cotação, e automaticamente eles também acompanham insumos desde de 20 anos para cá, 30 anos, e eles estão fazendo relação de troca esse pessoal que é grande produtor. Tá, mas então a pergunta sobre isso, porque... Então é um sinal importante. Sim, porque é uma pergunta, é um fato importante. Por que esses grandões correram fazer a troca, garantir os insumos para a próxima safra nesse momento? O que foi que eles viram que a gente tem que passar para os nossos telespectadores? Olha, eles estão temendo que haja uma valorização dos insumos em dólar, que é bem possível com o fim da guerra. E outro fator é a questão de entrega de insumos lá no segundo semestre. O produtor está deixando para depois... E as empresas esse ano não querem ter prejuízo que nem tiveram nos últimos 2 anos. E com isso as empresas só estão fazendo importação de produto que ela tem garantido de venda interna. Então vai chegar no segundo semestre, ninguém vai trazer nada de novo de importações. E pode ser que lá na hora do produtor plantar vai ter problema, né? Problema de entrega de adubo, defensivo. Porque a regra das empresas, João, é negociar sem prejuízo. Esse ano é o ano que as revendas, cooperativas, as traders, as empresas de fertilizantes, a regra é geral, é negociar, mas negociar sem prejuízo. A maioria deles teve muito prejuízo aí nos últimos 2 anos, dá para ver que
Houve muita RJ, muita empresa fechando filiais, adequando a essa nova realidade, e a realidade é trabalhar com margem de lucro. Como o produtor também tem que trabalhar com margem de lucro, né? Mais importante, então, a gente renovar o convite para ouvir o Dr. Lima, que amanhã poderá estar conosco, né, o Dr. Barter, porque a gente está pregando, faça barter, sim, mas faça barter inteligente, ganhando o derivativo, ganhando a possibilidade de participar da alta, se houver. Então você troca. Aquele volume que você trocou, está trocado. Mas, de repente, é um ativo financeiro que é repassado para trade, para multinacional, que vai lá em Chicago e trava contra a baixa. E se subir, ela ganha. E você fica olhando? Não. Então, o Dr. Barter está alertando, cara, faça o barter inteligente. Exija numa boa, né? Converse com o seu vendedor, senão você troca de lojinha, né? E vá participar do barter inteligente. Participe do derivativo que, se der uma alta, como o Brandalize está prevendo, aquela quantidade que você trocou também pode ganhar um sobrepreço. Tome informação, participe, entre conosco no grupo do Barter Inteligente. O telefone é 199-8907-8047. Você tem 1 ano de acompanhamento do Dr. Barter, que é o Lima, Edemir Lima, te orientando. Ele não vai pegar, vai fazer o negócio para você, mas ele vai te orientar. Gente, hoje é dia de fazer aquilo, presta atenção, faça isso, faça aquilo. Isso que é importante, né, Vlamir? Exatamente, Vlamir... João. Isso serve para proteção, né? Pode falar, João. Proteção. Muito bom. Amanhã a gente vai ter mais detalhes com o Edemir Lima. Agora vamos passar a régua na soja para a gente ir para o milho. Então, o que aconteceu no mercado, o que está acontecendo no mercado agora e o que foi, para quem chegou agora, o que saíram de números nesse relatório do SDA? João, resumo do relatório. O relatório veio para mim positivo, levemente positivo, não mudou a safra do Brasil, Argentina, não alterou nada, né? 169 no Brasil, 49 na Argentina, importação da China 109, tudo igual. Mas o que mudou? Mudou que aumentou o consumo, né? O consumo cresceu para quase 410 milhões, 409,2, era 406,2, cresceu 3 milhões a nível mundial, né? Isso derrubou o estoque, né? O estoque era 124,3 e agora veio 121,4. Então, caindo o estoque, positivo, o investidor está olhando com a soja com baixo suporte. No mercado interno, pode valorizar a soja entre 50 centavos e R$1, e ela vai depender muito do andar do dólar aí nessa restante semana. Muito bem. Gleidson, como é que está o câmbio? Só para a gente mudar para o milho. Como é que está o câmbio? Põe na tela. Câmbio 5,82, caindo hoje, recuando 0,55%. Muito bem, agora vamos saber das consequências do relatório do SDA para o milho e também saber do mercado do milho nesse instante. Notícias do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab no ar. Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, também como consequência dos estoques, bom, o milho lá em setembro, eu estou vendo aqui agora, está no vermelho ainda, mas o março sobe 4,75, que é o vencimento de entrega, a $4,63, o mais negociado é o maio, 4,73, leve alta, o julho está raspando ali, ainda em leve alta, a 4,79, e o agosto, 4,50, recua 0,75. Essa é a situação do milho lá nos Estados Unidos. Milho aqui no Brasil, agosto não, setembro, desculpa. E aqui no Brasil, sem liquidez praticamente, na B3, base Campinas, o único vencimento que está andando é o março, recuando agora a 87,74. Temos preços do milho na B3, no mercado? Não, o Vlamir vai passar para a gente. Então, Vlamir Brandalize, como é que está, como é que você viu o relatório em relação ao milho e o mercado brasileiro? Olha, João, a B3 está patinando por causa do dólar, né? O dólar hoje está agora um pouquinho de queda, então a B3 seguindo o dólar, sem novidade. Mas segue firme, né? 87 pau aí, 87 e pouco. Mas vamos ao relatório, João. O relatório do milho, ele também veio positivo, mas ele era esperado já que ia cair estoque de milho, né? O milho estava com estoque final de 290,3, veio para 288,9, e era esperado
pouca mudança na questão da safra mundial. Ele aumentou um pouquinho a safra mundial, né? Era 1.212.5 e veio 1.214.2. Então houve um aumento da safra mundial. Esse aumento está atrelado, deixa eu ver a quem que está aumentando a safra aqui. A safra da Rússia, olha quem que é. A safra da Rússia era 13,25, 13.250, agora veio para casa de 14 milhões. Então cresceu um pouquinho a safra da Rússia. Ele reduziu a safra da África do Sul de 17 para 16. Aumentou a safra da Ucrânia em 300 mil toneladas, era 26,5, agora 26,8. E nos demais, sem novidades. O que teve para Brasil e Argentina? Nada de alteração. Argentina, 50 milhões, o Brasil, 126, sem alterações. A notícia ruim desse relatório é que o USDA continua vendo que a China não vai comprar milho. A China, o mês passado, estava falando em 10 milhões de importações, agora 8 nesse relatório. Só para fazer um paralelo, quer ver quanto que foi o ano passado? Viu, Vlamir? Mas não vai comprar 8, lá em Chicago, não vai comprar nos Estados Unidos, vai comprar no Brasil, comprar na Argentina. A questão é que nós não temos também, né, o milho, esse que é o problema. O ano passado eles importaram 23,4. Então vai cair 70% a importação de milho? Eu acho que não. Eu acho que eles vão comprar mais, se tiver milho por aqui. Vai comprar um pouco de milho ali na Argentina, porque a safra da Argentina agora com chuvas, ela deu uma melhorada por lá. Mas eles não vão deixar cair muito os estoques lá chineses, porque em guerra comercial, e eles consumindo 313 milhões de toneladas, João, e produzindo 294, tem um déficit muito grande. Então não dá para deixar os estoques despencarem. Eu acho que eles vão comprar mais, mas o USDA reduziu a importação da China, isso que está segurando um pouquinho as cotações mais longas do milho aí, que nem você mostrou lá em Chicago, a cotação mais longa está com leve queda. Eu acho que a leve queda é mais atrelada a essa situação de China importando um pouco menos, e desse leve aumento da produção da Rússia e da Ucrânia, principalmente, que são dois fornecedores de milho para a própria China. Né? Mas o que importa é as consequências para a produção brasileira, para o produtor brasileiro. O que isso tem a dizer? Então, olha, o mercado brasileiro vai seguir firme, né? Não vai seguir tão firme como está agora. Agora ele está muito melhor do que deve ser no segundo semestre, porque não tem oferta de milho, o mercado vai firme. Hoje há milho de ração aqui no mercado de São Paulo, por exemplo, conversando há pouco com o pessoal. Hoje fala milho de 80 a 90 reais aí nas indústrias de ração. O pessoal das granjas de frango, João, me falando em milho até mais de 90 reais. Como é que vai vender o ovo nos preços do passado com milho a 90 reais, chegando até acima nas granjas de ovos aí? Então, não tem como vender o ovo. O ovo brasileiro já é o mais barato do mundo. Então, é basicamente isso. No mercado segundo semestre, o Porto hoje, por exemplo, João, está dando 70 reais aí no agosto, 71 reais no setembro, 72 no outubro, 73 no novembro. Ele está com pouca alteração frente aos dias anteriores, ou seja, o segundo semestre é comprador na exportação e ele dá um suporte interno favorável ao produtor de milho, que colheu uma boa safra de milho nessa temporada agora que está plantando. Vi algumas lavouras de milho. Aqui em São Paulo, algumas lavouras plantadas agora, está atrasado o plantio, porque não estava chovendo, né, João? Você sabe que você mora aí, né? Então está com atraso na safrinha, mas agora que fechou o tempo, está chovendo. Então o pessoal vai plantar a safrinha. E como eu conversei com alguns produtores de milho a nível de Brasil nessa semana, a maioria dos produtores está com a expectativa que o milho vai dar mais retorno econômico do que a própria soja nessa temporada, João. É isso que o pessoal está pensando e boa parte dos produtores do Mato Grosso estão vendo isso também. E a safra por lá vai bem. Então, assim, esses números que você nos antecipou aí dos portos, de setembro adiante a 72, em média, 72, 73, esses números tendem a subir ou não vão se sustentar? Olha, João, em princípio eles podem se sustentar,
Mas se a safra americana estiver andando bem lá, eles podem recuar um pouco lá no segundo semestre. Mas isso vai estar mais ligado ao dólar do que efetivamente a Chicago, né, João? Porque Chicago está nessa banda de 4,5 a 5, então isso não deve mudar muito nessa temporada, porque não tem milho no mundo, né? Dá para ver que entre a produção e o consumo, veja o consumo já batendo a porta de 1,240 bilhão. Tá? O USDA divulgou hoje 1,239,2 por uma produção de 1,214 bilhão. Então nós temos um déficit de 26 milhões de toneladas. Ou seja, há um déficit gigantesco. Então, lá fora não muda muito. Aqui dentro, quem vai comandar os valores finais do milho para o produtor da safrinha vai ser mais o dólar do que efetivamente Chicago. Tá. Ô Vlamir, só para encerrar, como é que você está vendo essa baixa liquidez do milho na B3? Porque no momento que estava estourando, todo mundo pedindo proteção, segurando contra a queda, sumiram os vencimentos. Qual é a leitura que você faz? Olha aí, o março, leve Agora altinha já a virou 87, levemente 94. positivo que está seguindo Chicago. Agora está seguindo Chicago. Sim, mas por que só tem um vencimento? Qual é o problema da liquidez? Não, o problema da liquidez é que o produtor está trabalhando pouco na B3, né? E os grandes consumidores já estão protegidos, eles estão mais atrelados ao físico do que aos mercados futuros. Os grandes consumidores que atuam na B3. Tá bom, vamos passar a régua também no milho. O resumo final do milho, Vlamir. O resumo final do milho, apesar de ter aumento da safra mundial, atrelada à Rússia e Ucrânia, basicamente, aumenta um pouquinho de cada um, é um relatório quase neutro, né, porque já era esperado. Há uma queda nos estoques finais, né, mundiais, e a boa notícia é que o mundo continua comendo mais do que está produzindo. Então, para o milho é um ano bom, que vai continuar, e provavelmente 2026 também vai ser um ano bom, porque dificilmente nós vamos conseguir recuperar esse déficit de 26 milhões de toneladas nessa nova safra. É bem provável que o ano que vem também nós vamos estar produzindo menos do que consumindo. E automaticamente nós vamos estar consumindo estoque, João. É esse que é o quadro. Tá. Quem quiser ter os números finais, completos, tem o Notícias Agrícolas e também o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Para quem é assinante, tem condições de trocar informações sobre a edição do experiente Giovanni Lorenzon, que está colocando os números, fazendo exatamente uma análise tal qual fez o Vlamir agora. Então você entra no clube nesse telefone que está aí, que é um WhatsApp, você manda um WhatsApp e a dona Léia da Luz entra em contato com você. O telefone é 199-9813-2915. É um grupo fechado que só trata de economia, focado no agro, né? A essência é o agro, sem mimimi, sem nhenhenhen, é ali, ó, preços para cá, preços para lá e também o tempo. Então, entre no clube 199-9813-2915 e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Dom Vlamir, você está em Marília, indo para Paranapanema? Araraquara. Araraquara, minha cidade natal. Eu sou da Morada do Sol, cara. Tá pertinho aqui de Ribeirão. Araraquara, que vai acontecer vamos amanhã? ter lá. Amanhã o Rally da Soja em Araraquara. Poxa, e eu estou aqui, vocês estão vendo aí, eu estou no Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Amanhã eu vou para Franca, como eu já disse, vai ter uma palestra minha às 17 horas. Vou rever os amigos lá da Cocapec, lá no Sim Café. Eu espero todos vocês amanhã lá no Sim Café. Nós vamos comentar sobre os preços do café. Daqui a pouquinho a Fernanda vai trazer esses números. Mas o importante é dizer que aqui no Sindicato Rural de Ribeirão Preto é a sede do principal sindicato da capital do agronegócio brasileiro, Vlamir Brandalize. É isso aí, você está no berço do dinheiro, João. Berço do trabalho, berço da produção. Paulo Junqueira colocou sua equipe aqui do sindicato para me atender. Eu tomei cafezinho de Ribeirão, um dos melhores cafés do mundo, aguinha gelada. Estou muito bem de vida aqui em Ribeirão Preto. Obrigado ao pessoal do sindicato. Vlamir Brandalize, amanhã tem mais. Vamos em frente. Oi. Antes de fechar, eu achei que você ia perguntar sobre a questão do governo formar estoques aí. Não, é tão absurdo. Ô Vlamir, você entendeu que eles fizeram uma materinha que a Reuters virou e todo mundo reproduziu, tentando criar um fato. A gente que é meio, né, um pouco mais experiente, a gente não tem que entrar nessas histórias, né? A gente só tem que lamentar essa tentativa de criar um fato, né, Vlamir?
João, o produtor ele tem que ficar esperto, porque existe uma lei, né? E você só pode comprar estoques com o valor do preço mínimo do governo. E todos os produtos estão sendo praticados bem acima do preço mínimo, João. Então não tem como comprar nada. É tudo conversa para boi dormir. Conversa fiada. Como é que você vai fazer estoque com preço lá em cima? Eu nunca vi. Eles querem inverter a balança de oferta e demanda, como eu disse no meu comentário. Eles querem inventar uma roda quadrada. É isso aí. Amanhã, diretamente de Araraquara, tua cidade natal, João Matias. Morada do Sol. Vlamir Brandalize, até amanhã. Vamos em frente. Boa viagem. É isso aí. Um abraço a todos aí. Muito bem. Fernanda Custódio devolvendo o comando para você. Mais informações aqui no melhor programa do agro brasileiro, comandado pela Fernandinha Custódio. Vamos em frente, Fernanda. Vamos em frente, João. Obrigada. Bom evento para o senhor. A gente espera o senhor aqui amanhã, viu? Para trazer mais informações aí do café. Obrigada. Direto de Franca. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Bom, dando continuidade aqui ao tempo e dinheiro dessa terça-feira, vamos atualizar as cotações do trigo nesse momento. Como é que estão os principais vencimentos lá na Bolsa de Chicago? Aí, nesse momento, mercado recuando entre mais de 5 pontos nos principais vencimentos. A gente está falando do maio, então, a 5,57, o julho a 5,71 e o setembro a 5,88. Bom, mas agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Já com as cotações na tela aí para vocês, levantamento do CPEA e do time do HF Brasil, nós temos o leite, referência janeiro 2025, R$ 2,73 o litro no Paraná. A batata padrão Ágata especial, sacos de 25 quilos em R$ 41,67 em Água Doce. A cebola roxa tipo 3 em R$ 100 o saco de 20 quilos aqui em São Paulo. A cenoura verão A lavada, caixa de 29 quilos a R$ 28,75 na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. E a banana prata, preço ao produtor, R$ 3,44 o quilo lá na região do Vale do São Francisco. Bom, e vocês sabem que terça-feira é dia de destaque da LS Tractor. A gente começa com na verdade nós temos dois conteúdos especiais. O primeiro deles é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi no último sábado, dia 8 de março, com o cantor Leonardo. Então vamos acompanhar. Lugar de mulher é onde ela quiser. E muitas escolheram o campo e estão dando show de competência e liderança para fazer o agro, o nosso Brasil crescer. Força vocês já têm, mas sempre que precisarem de uma extra, contem com a LS Tractor. Vocês são inspiração no agro, na família e sempre foram nas minhas canções. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Lindo, né? E nós também temos um conteúdo especial falando de toda a tecnologia do trator, o Plus 100. E sabe qual que é o melhor de tudo? É que você pode conferir toda essa tecnologia de pertinho na Expo Direto Cotrijal. Essa feira que é tão importante acontece durante toda a semana lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Além de agricultor, eu, Felipe, sou vendedor. Hoje no campo nós temos o nosso Plus 100, tá? Hoje é a nossa melhor opção para o pequeno e para o médio produtor. Ele vem com uma capacidade muito bacana de trabalho, tá pessoal? Ele vai ter uma agilidade de campo indiscutível, tá? A melhor opção para você hoje, pequeno e médio ou até mesmo o grande, é o nosso Plus 100, o queridinho da marca, tá bom pessoal? Vamos conferir esse trator mais de perto? Amigo produtor, falando da parte interna do nosso trator, certo? Vamos começar com a parte da reversão. Pessoal, trator com a reversão sincronizada, frente, neutro e ré, tá? Vai te possibilitar muito melhor suas manobras hoje no dia a dia. A gente sabe que sempre é um desafio você ter um trator robusto, um trator forte, tá? E você trabalhar com ele perfeitamente na sincronia que você precisa, tá? Temos 3 opções, tá, pessoal, de velocidades de marcha. Uma super redução, tá, pessoal, que vai te possibilitar de 12 frentes 12 ré e 20 frentes 20 ré,
tá, pessoal? Com 4 marchas selecionadas, tá? São 4 frente e 4 ré. Temos 4 velocidades de tomada de força que vai potencializar ainda muito mais o seu trabalho. Uma cabine bacana de trabalho, tá? Uma visão bem perfeita, tá? Um ajuste de volante, tomada de potência eletro-hidráulica. É um trator perfeito, você simplesmente opera como se fosse estar no sofá da sua sala. É uma máquina bacana, vamos conferir ela comigo. Tá aí então, LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, e agora nós vamos às notícias de café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos aos preços, a gente tem o primeiro vencimento do café arábica lá na Bolsa de Nova York, o maio 2025, subindo mais de 2%, 394,5, com 13 agora. Vamos ver todas as cotações lá no mercado internacional. O março a 395,60, o maio a 394,15, julho 384,75 e o setembro 375,40 centos de dólar por libra peso, mercado em campo positivo. Vamos ver os preços na B3, o maio, a nossa referência agora, em 485 dólares por saca, subindo mais de 2%. E a nossa referência também para o mercado do café robusta, lá em Londres. O vencimento maio está subindo mais de 3%, estamos falando de 5.554 dólares por tonelada também, mercado subindo aí para vocês terem essas informações. Bom, para saber um pouco mais dessa movimentação, tendência de mercado, a gente tem agora a participação do Bruno Labis. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Espero que sim. Bolsas ainda sem direção definida. Ontem nós tivemos momentos de alta e momentos de baixa para fechar praticamente no 0 a 0, Arábica com uma pequena perca e o Robusta com um pequeno ganho. Ou seja, nada mudou até aqui e hoje até esse momento está igual. Conforme nós comentamos ontem, o mercado industrial de café, tanto nacional quanto mundial, já sente uma demanda menos aquecida. As vendas já caíram bastante e naturalmente suas compras também. Vide o tamanho do problema que começa a surgir nos Estados Unidos. Pessoal, as grandes redes dos Estados Unidos estão se negando a comprar café nas faixas de preços que as empresas estão oferecendo para eles. Eles não estão aceitando os altos reajustes que vieram na casa de 70% por lá. Está gerando uma situação muito ruim e nunca vista neste mercado. Um entrave. Bom, apesar dessa demanda já sofrer com os altos preços, a demanda está arrefecendo, mesmo que lentamente, é importante a gente destacar aquilo que a gente vem comentando já há alguns dias. O café segue, tanto o Arábica quanto o Conilon, segue ainda em tendência de alta, mesmo eles neste momento, momentaneamente, tendo entrado num canal de baixa, certo? Aguardemos então os próximos meses e o chamado mercado de clima. Sim, muita especulação em cima disso todos os anos e provavelmente ele deverá gerar muita volatilidade num mercado que já está bastante volátil. Tá certo? Por hoje é só. Eu desejo a vocês uma ótima tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom, informação importante aí do Bruno Labis, falando que o mercado, então, segue em tendência de alta, a gente vai continuar acompanhando. Bom, além disso, queria fazer um convite para vocês também, porque Sérgio Braga conversou com o seu Eduardo Carvalhais, que é conhecido no mercado do café aqui, e ele falando que a gente tem uma única certeza no mercado, a demanda continua firme e a oferta ajustada. Então, fica o convite também para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro acompanhar esse material exclusivo. Bom, e além disso, a gente tem o Maílson lá de Araguari também, que enviou um vídeo aqui pra gente. Vamos acompanhar? Aí, João Batista, ó,
finalzinho de tarde, Araguari. Sabadão. Eu tô aqui no meio do café. Olha que serviço bonito que ficou aqui, João. Tudo picadinho os capim aqui, ó. Se decompor aqui pra até chegar a época da colheita, tá no jeito aqui pra gente passar a máquina pra catar o café do chão. Coisa mais linda, né? Bom, e agora a gente vai para as notícias da pecuária com Sérgio Braga. O mercado busca um ajuste na B3, a pressão é grande no mercado físico. Lá na B3, negociações começaram mistas e agora também seguem buscando uma direção. A gente vai observar direto lá na B3, ao contrário do vencimento de abril, que até se posicionou com alta, agora ele inverteu mão e segue em queda. Março a R$ 305,75 por arroba 0,55 de queda. Abril, arroba negociada a 302,50, 0,56 de queda. Maio, 302,50, 1% de queda. Ontem, indicador 311,45 por arroba em São Paulo, recuou 0,06%. Mercado físico, Scott Consultoria, vamos dar uma olhadinha em todas as praças, pelo menos 8, né? São Paulo, Barreto, Araçatuba, aí está, 305,50, boi comum a prazo já descontado. Região sul de Goiás, 280,50, tanto em Dourados quanto em Campo Grande, 285,50 no a prazo. Próxima tela, Três Lagoas, 290,50. O quilo no oeste do Rio Grande do Sul, 10,65 a prazo. O quilo em Pelotas a prazo, R$11. Bahia ao Sul, R$266, ou seja, uma praça apresentou ajuste positivo, 6 apresentaram queda entre as 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Vamos direto a Piracicaba, vamos direto ao CPE, conversar com o Tiago Bernardino sobre o mercado do boi gordo. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Aqui quem está falando é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária aqui do CPEA. Dia 11 de março, terça-feira, mais um boletim sobre o mercado. Mercado esse que começou a segunda semana do mês, segunda-feira, e essa manhã de terça-feira, de certa maneira, com cautela. Cautela pelo lado do frigorífico, buscando precificar o boi gordo a patamares inferiores, né, dos R$310, assim como a queda de braço com o pecuarista, buscando negociações a patamares superiores a R$310. Isso reflete o indicador, a CPE Exalc, que fechou a segunda-feira a 311,45, um leve recuo em relação à sexta-feira, 20 centavos arroba, mas mostrando de certa maneira estabilidade, assim como a carne. A carne realmente vem sendo negociada ao patamar dos seus R$328 por arroba, mostrando essa firmeza aí nesse começo de mês. O ponto interessante, né, desse começo da semana foram as exportações, que os dados da SESEX de ontem mostraram um ritmo muito forte, 60 mil toneladas, né, exportadas em 3 dias úteis, sim, por causa do carnaval. Mas se a gente considerar 5 dias úteis, fazendo uma conta média aí, algo em torno de 12 mil toneladas, é um ritmo forte. Se a gente pensar que o mês de fevereiro foi algo em torno de 9 mil toneladas. Então a gente tem sim um cenário aí que estimulou até mesmo os contratos futuros, que começou o dia 302 e terminou o dia a patamar de 307, sinalizando uma expectativa positiva, pelo menos nesse curto prazo de março, né, que a gente falava abaixo dos R$300, e aí a gente está falando algo em torno dos seus R$307. É claro, começo de mês sempre tem uma oxigenação maior. A gente precisa esperar, obviamente, para ver como que vai ser liquidado esse contrato, mas sim, é um cenário, de certa maneira, interessante que aconteceu, né? No final da última semana, começo dessa, principalmente a questão da dinâmica das exportações e sim a necessidade de completar a escala, o pecuarista segurando um pouco esses animais. Então esse é o mercado ele deve estar mais ávido entre terça, o dia de hoje, até quinta-feira, e amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço a todos e bons negócios. Obrigado, boa semana, até amanhã. Bom, são essas informações da pecuária por hoje e outros detalhes ao longo da programação, também no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Fernanda Custódio. Sérgio Braga, muito obrigada. Mais um dia de parceria aqui, de muita informação. Espero você aqui amanhã. Amanhã. Até amanhã, Sérgio.
Bom, e muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco, fazendo companhia, acompanhando também todos os nossos conteúdos. Nós voltamos amanhã com muito mais informações para vocês. Até lá. Tchau!